Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que a cada minuto, 5 pessoas morrem no mundo em decorrência de falhas prestadas no atendimento médico. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil registra cerca de 70 ações judiciais que tratam de erros médicos todos os dias. São 26 mil processos ao ano. E para falar sobre esse assunto, eu recebo na nossa casa o advogado especialista em Direito da Saúde, Dr. Elton Fernandes. Doutor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui na Casa Mariana da Fé novamente prazer é nosso. Aqui na TV Aparecida, que é maravilhoso. Muito obrigado. Doutor, quando eu li que a cada minuto 5 pessoas morrem por erros médicos, eu falei, uau, acho que a gente não consegue imaginar isso, que é tão recorrente, né? É uma dimensão enorme e sabe que, assim, tem erros que são absolutamente banais. Alguns anos atrás, eu lembro de um estudo promovido por uma operadora de saúde nos hospitais da rede própria dela. Então, ela só fez o estudo com os médicos dela e ela dava uma situação muito clássica aos médicos e pedia que eles identificassem o seguinte: qual é o problema desse paciente? E um número baixíssimo de médicos, cerca de 30% apenas dos profissionais, identificaram que aquele paciente, com aquele quadro, com aqueles sintomas, só podia ter sepse, só podia ter um quadro de infecção generalizada. Então, assim, infelizmente, o Brasil é um dos países com maior número de faculdades de medicina no mundo. Aliás, nós também somos recordistas em faculdade de odontologia e em faculdade de Direito, né? Aliás, o Brasil tem uma particularidade no direito, que é assim, nós temos mais universidades de direito no Brasil do que em todo o mundo somado, né? Então, assim, tamanha a nossa cultura de litígio, mas é porque aqui a gente tem, de fato, muito problema. Quer dizer, a gente costuma brincar dizendo assim, no Japão, né, o advogado tem muito menos problema para resolver do que aqui no Brasil. A gente tem esses números que são, de fato, alarmantes, eles chamam muita atenção. Agora, é muito duro, na prática, a gente conseguir provar o erro. Isso nem sempre é tão simples. A gente vai tratar disso ao longo do programa aqui, mas isso nem sempre é tão simples. Contudo, a gente sempre diz, reunir o prontuário médico é super interessante, né? Levar esse prontuário médico para um profissional experiente, isento daquela situação, que possa fazer uma análise, levar para um advogado que esteja habituado a tratar com o tema, porque existem erros médicos, mas tem uma outra coisa que a gente costuma dizer muito, que é o seguinte: mesmo que o profissional não tenha errado propriamente, se ele não informou a você, vamos pensar num procedimento estético, se ele não informou os riscos adequadamente àquele paciente, isso já é um erro por si, porque é um erro na falha de informação. E quantas pessoas, no final de contas, são levadas a fazer um procedimento acreditando que nenhum problema acontecerá. Né? Sabe que eu já vi, a gente chama isso de termo de consentimento informado. E num caso muito clássico em que uma moça morreu, infelizmente ela teve uma morte fazendo um procedimento de lipoaspiração, a médica no termo de consentimento dizia o seguinte, que um procedimento de lipoaspiração não é mais arriscado do que atravessar a rua. E isso não é o termo de consentimento informado adequado a um paciente. Né? É preciso informar quais são os riscos, quais são as possibilidades, quais são os problemas mais comuns. Né? E a gente é campeão também, a gente é o segundo país do mundo, na verdade, em número de cirurgia plástica, em número de cirurgia estética. Né? Ainda mais agora, com as redes sociais tomando esse patamar que tomam, as pessoas ficam muito alvoroçadas, né, sob o olhar do outro. Então, assim, há que se tomar muito cuidado nessa hora. E sobre cirurgia estética, Gabi, deixa eu dar uma dica preciosa para quem está em casa. Eu acho que a grande questão de um procedimento estético é entender o seguinte: aquele profissional que vai fazer, ele é especialista de fato no tema? Ele é um profissional que está, por exemplo, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Ou ele é simplesmente um profissional, às vezes, genérico, que vai fazer um procedimento, né? Porque, assim, os números mostram pra gente que um profissional especialista em cirurgia plástica, a chance de ele errar é muito menor. O número de processos, quando a gente pega para comparar de um profissional em cirurgia plástica, é muito inferior ao dos médicos em geral. Então, a gente tem que olhar para isso, né? O especialista tem ali uma diferença. Boa. Doutor, o que a gente pode caracterizar como um erro médico? Então, você falou um pouquinho da informação, que eu acho que é uma coisa que as pessoas às vezes, não, será que se eu disser isso eu vou conseguir? Sim, consegue. O que mais a gente pode caracterizar? Pois é, eu digo assim, nem todo insucesso de um procedimento é necessariamente um erro médico, porque a medicina lida com fatores que às vezes são de fato imprevisíveis, né? Quer dizer, o fato de eu não ter atingido o resultado numa cirurgia, sei lá, retirada de um apêndice, por exemplo, uma cirurgia cardíaca,
cardíaca não necessariamente é um erro médico porque aquele paciente veio a óbito. Existem complicações múltiplas. E acontecem os riscos, como a gente estava falando, os riscos, né? Exatamente. Agora, assim, classicamente, a gente divide isso em negligência, que é aquela conduta do profissional que não faz algo. Então, assim, o que a negligência é? É uma conduta de não fazer. O profissional devia ter feito alguma coisa, mas ele não fez. Na imprudência, é diferente da negligência. Na negligência, ele não fez. E na imprudência, ele fez o que ele não poderia ter feito. E aí tem um outro critério que se utiliza muito, que é que a gente chama de imperícia, que é quem não tem habilidade técnica para fazer o que está fazendo. Do ponto de vista do direito, até se discute muito se a gente pode classificar um médico como imperito ou não, porque afinal de contas, ele é médico. E ele está ali para salvar a vida, então ele pode dizer que ele fez o que Exatamente. ele queria naquele momento, era o que eu tinha para fazer. O que estava ao alcance dele. Mas a grande questão vem, será que ele tem habilidade suficiente para fazer esse procedimento? Será que ele é um especialista? Porque, note, o fato de ele não ser um especialista não o impede, na medicina, de executar um procedimento. Mas a gente volta no seguinte, os números mostram que um profissional especializado, um profissional que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por exemplo, ele tende a errar muito menos. Porque a quantidade de processos de erro médico contra essas pessoas é muito menor do que em geral. E tá? a gente pode dizer o erro médico também, quando, por exemplo, eu vou até um médico e ele pede para que eu faça um procedimento. Você realiza esse procedimento e depois, numa outra consulta com outro médico, você percebe que você não precisaria daquele procedimento? Também. Por exemplo, uma cirurgia? Pode ser. Aqui a gente tem que caracterizar por que aquele profissional indicou. É uma simples divergência de opinião do ponto de vista é possível, mas eu não teria feito esse caminho, ou isso foi feito porque, infelizmente, bons e maus profissionais têm em tudo, é um clichê até dizer isso, mas na medicina não é diferente. Quantas vezes a gente sabe que um médico, infelizmente, indicou um procedimento cirúrgico para alguém porque ele ganhava mais dinheiro no material, porque ele ganhava dinheiro de alguma outra forma, porque ele criou um problema para vender uma facilidade a um paciente, a gente sabe de casos assim. Então, assim, pode sim ser um erro médico numa situação como essa. Um paciente que opera sem ter a menor indicação para aquele procedimento, isso pode ser caracterizado como um erro médico, sem dúvida nenhuma. Boa, então a gente tem isso, tem a informação, né? A gente tem esse tipo de procedimento. O estético, no caso, se deu errado a cirurgia de alguma forma, também pode ser classificado? Também. A grande questão, na cirurgia estética, ela tem uma particularidade que difere por exemplo, de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, né? Por quê? Porque numa cirurgia cardíaca, o médico está obrigado a empregar, em tese, todos os conhecimentos que ele tem para tentar atingir o resultado, mas ele não pode se obrigar àquele resultado. Num procedimento estético, é diferente. O profissional que se prontifica a realizar um procedimento estético, ele tem que atingir aquele resultado. Há aqui uma certa... um problema, né? Porque, assim, às vezes o resultado foi bom, mas ele não foi exatamente aquilo que o paciente esperava dentro da expectativa do paciente. E isso não necessariamente é um erro médico, né? Olha, eu queria ter ficado assim, mas, puxa, ainda não atingiu esse resultado. A grande questão para a gente é assim, um procedimento estético não pode causar mais dano ao paciente. Ninguém pode sair pior de um procedimento estético. Ou até, se eventualmente houver esse risco, o paciente tem que estar muito bem informado, no mínimo. E mesmo bem informado, haverá aqui um risco desse profissional enfrentar uma ação, né, para buscar essa indenização. Mas a informação é essencial. Hoje, no Brasil, já existem decisões dizendo o seguinte, mesmo que você não tenha errado, você pode não ter errado, mas se você eventualmente não deu a informação adequada àquela pessoa, você pode ser punido por isso. Interessante. O Léo tem uma perguntinha para você. Vamos lá, Léo. Tudo bem, doutor? Na verdade, eu vou trazer à tona um assunto que ocorreu há algumas semanas no Brasil, do menino Kevin, que infelizmente morreu na porta de um hospital no Espírito Santo por negligência das médicas, né? É uma história triste, assim, uma das piores que eu já ouvi no Brasil, né? Foi uma negligência mesmo, porque ele tinha a UTI já reservada, ele já tinha o hospital reservado para ele, só que ele ficou aguardando na ambulância por 4 horas e infelizmente morreu na ambulância. Contra quem essa família deve correr? É contra o CRM? É contra as médicas? É contra o governo? Contra quem essa família precisa lutar, doutor? Léo, excelente pergunta sua, porque me dá a possibilidade de explicar o seguinte. Tem uma decisão no Brasil já muito sedimentada, dizendo que na pessoa física
o médico do posto, o médico do sistema público de saúde não responde. O Estado vai responder, a prefeitura vai responder. Se for o caso, se for um hospital, por exemplo, ligado à União, né? Se for ligado ao governo federal, o governo federal vai responder, a União vai responder, como a gente diz, mas não o médico na pessoa física dele. Isso do ponto de vista indenizatório, do ponto de vista cível. Mas não significa dizer que o Conselho Regional de Medicina não possa adotar uma punição ao profissional que cometeu um erro, tá? Que sofreu, que fez uma negligência. Então, assim, são apurações que podem correr até independentes. E não raramente eu vejo decisões dos tribunais tomando muito em consideração aquilo que diz o CRM, no sentido de punir o profissional. Se o CRM puniu o profissional, a justiça tende a ver o seguinte: se até o CRM está punindo aquele profissional, de fato é porque houve aqui, porque, né, um conjunto de médicos absolutamente isentos está dizendo as decisões do CRM são tomadas por um colegiado, não é por um perito ou outro. É bastante gente que faz a análise disso. Se o CRM pune, a justiça tende a olhar dizendo, opa, o CRM puniu. Então, essa família, por exemplo, ela pode entrar com uma ação de indenização contra o Estado. Eu não lembro agora se é o Estado ou a Prefeitura quem errou, mas, salvo engano, foi o Estado, Léo. E aí, o Estado pode responder por isso. As médicas, eventualmente, podem ser denunciadas no CRM e o CRM vai, sim, fazer uma apuração do caso para entender o que aconteceu. Porque, no caso, é bem o que a gente estava comentando, né, eu e o Léo. A família ficou mais exposta do que quem, de repente, cometeu a negligência. Sim. E isso também é ruim, né, doutor? Sim, isso é terrível, porque, assim, é uma situação absolutamente delicada, em que a gente diz assim, quantas coisas estão envolvidas nisso, né? A gente pode dizer que é uma pessoa certamente muito simples, muito pobre, um menino negro de uma cidade simples do interior do Espírito Santo, enfim, quanta coisa está envolvida nesse dilema. Então, assim, a justiça pode olhar para isso. Numa situação como essa, há situações, inclusive, que se esse menino, por exemplo, tem um filho, vamos pensar, né? Vamos imaginar que ele faleceu e ele deixou ali um filho. Até o filho, eventualmente, pode receber pensão do Estado. Então, assim, um erro médico causado pelo Estado causa um impacto grande na sociedade como um todo. Primeiro, mais diretamente, aquela família que não tem, né? Eu lembro do Mário Lago, o tempo não comprou passagem de volta, né? Aquela vida não vai voltar mais. Mas depois tem mais do que isso. A sociedade, por muitos anos, vai ter que se cotizar através de impostos para promover um mínimo de justiça, no caso, porque aquela vida não volta mais. É o mínimo que a gente pode ofertar, se for o caso, mas é muito duro. Então, assim, os profissionais, note, eles não respondem diretamente na ação da família, mas o Estado depois pode mover uma ação que a gente chama de ação de regresso. Ou seja, se a prefeitura ou o Estado tiveram que pagar uma indenização por uma culpa, por um erro de um médico ali na ponta, mostrado que aquele profissional tinha plena condição de agir e não fez, o Estado pode entrar com uma ação contra aquele profissional e se ressarcir daquilo que gastou para a família. Porque a família não pode ser culpada, né, de novo, de uma situação de pobreza e enfim, muito dura. Tem um depoimento para a gente conhecer. Vamos lá, Léo. Pois é, gente, assunto aí para mais de hora, né? Bom, a Jaqueline de São Paulo gravou um depoimento para a gente, compartilhando sua experiência traumática, envolvendo um erro médico, né? Enfim, é um assunto que a gente está falando. Ela estava em sua segunda gestação, mas uma sucessão de erros marcou seu parto e ela sofreu um corte errado na cesárea. Teve hemorragia, perdeu o útero e precisou ficar na UTI. Vamos acompanhar essa história dela aí. Oi, meu nome é Jaqueline, tenho 38 anos, moro em São Paulo. Eu venho contar aqui para vocês um pouquinho de como foi minha segunda gestação, que ocorreu um erro médico. Meu pré-natal foi normal, não teve alteração de nada. Os 9 meses eu fiz com a mesma ginecologista, tá? E a mesma deu a previsão do parto pro dia 4 de setembro. E ela virou para mim e falou assim, se o bebê não nascer até dia 28 de agosto, procura um hospital. Assim eu fiz. Chegando lá, a médica falou que não tinha o porquê fazer o parto, porque estava tudo normal. Sendo que minha primeira gravidez foi parto cesárea. E daí ela marcou a cesárea para o dia 5 de setembro. Quando chegou lá no dia 5, eu tava com muita dor. Meu parto estava marcado para 7 horas, eu cheguei lá às 6. Só que eu tava com a pressão alta,
E geralmente minha pressão é baixa devido à dor que eu tava sentindo já há uma semana. E daí tive que esperar a pressão baixar. Quando foi 9 horas da manhã, eu subi pra sala de parto. Nisso a médica estava sozinha. Só ela, as enfermeiras, né? E quando ela foi fazer o meu parto, ela cortou pra cima da cesárea. Em vez dela cortar em cima da cesárea, ela cortou pra cima. E logicamente a cabeça da neném ia tá mais pra baixo. E ela entrou em desespero, pediu para as enfermeiras pegar uma colher. Pega a colher, porque ela balançava e a neném não saía. Quando ela pegou essa colher, o que aconteceu? Ela pegou a colher para tirar a neném e essa colher perfurou meu útero. Aí ela pegou simplesmente por trás do pano e falou: eu estou retirando seu útero porque você está tendo uma hemorragia. Só que nisso ela já tinha retirado minha trompa e não tinha me falado nada. E aí simplesmente eu falei para ela: você quer que eu te fale o quê? Deixa eu morrer? Porque se ela não tirasse o útero, dessas alturas do campeonato eu não estaria mais aqui. E assim fez. Aí ela foi, removeu o meu útero. Aí de lá eu fui pra UTI, fiquei quase 2 dias na UTI. Quando a minha irmã entrou na UTI pra me ver, eu tava tão assim, embriagada de medicamento, né? Que eles me tacaram muito medicamento para o meu corpo reagir. Aí depois de quase 2 dias, eu consegui descer pro quarto. Mas graças a Deus, hoje eu e minha filha estamos bem. Hoje ela tá com 4 anos. E quando passou 6, 7 meses, aí eu processei o hospital por negligência. Porque eu tive uma gestação normal durante 9 meses. E quando foi na hora do parto, aconteceu toda essa complicação. Que se fosse já para acontecer isso, teria dado alguma alteração no pré-natal e não deu. Doutor, É terrível, né? que situação. É Graças a Deus, ela tá bem, porque ali o risco de morte era grande demais para ela, para o bebê, para tudo. É terrível. A gente ouve histórias assim o tempo todo. A gente tem histórias ali, por exemplo, de mães de médicos que recomendaram. Eu lembro de um caso, por exemplo, de uma ginecologista que fez uma carta à obstetra dizendo assim: a mãe está em sofrimento, a criança provavelmente está em sofrimento, é preciso, não dá para levar essa gestação até 40 semanas, precisa fazer, porque o histórico todo dela e os exames estavam apontando. O obstetra simplesmente ignorou e, assim, nem sempre o desfecho é esse da Jaqueline, que foi um desfecho que bom, né? Claro, isso vai privá-la de uma gestação, né? Eventualmente uma outra gestação, mas a filha dela está aqui, fofíssima, ela está aqui, que lindo. A gente vê casos, por exemplo, onde a criança, infelizmente, vem a óbito porque alguém se recusa, por conta da independência médica, não, eu não me submeto a nenhum outro profissional. A gente vê que um profissional, às vezes, mata a criança, vamos dizer assim, né? Deixa uma criança morrer pelo fato, assim, a minha independência profissional não submete a ginecologista dessa mulher. E a criança veio a óbito. Então, assim, esses casos todos, acho que a primeira grande questão é assim: reunir prontuário, tá? Reunir o prontuário é muito importante, porque às vezes você vai encontrar no prontuário contradições de profissionais. Às vezes você encontra no prontuário até enfermeiro dizendo o seguinte: olha, chamei o médico fulano de tal que só subiu depois de X minutos. Tanto tempo, entende? Às vezes o enfermeiro faz isso para se resguardar, inclusive, para dizer o seguinte: ele tá vendo que tá errado. Olha, eu chamei, eu fiz a minha parte. Então, assim, reunir o prontuário médico é essencial nesses casos todos. Importante dizer, para todo mundo, o direito de acessar o prontuário médico é um direito do paciente. Não é uma questão assim: mas será que vão me entregar? Porque essa pergunta sempre falam, né? Será que vão me entregar? Tem que entregar, não tem saída. Elton, não querem fazer a entrega do meu prontuário médico. Olha, se você pediu o WhatsApp, fez o requerimento e não querem me entregar, a primeira grande questão é assim: você não precisa nem ir para a justiça no primeiro momento. Você pode denunciar dentro do Conselho Regional de Medicina e o Conselho Regional de Medicina vai punir o responsável técnico do hospital. Que está te negando a informação. Que está te negando, porque assim, isso é um dever do hospital, tá? E esse é um dever do hospital, da clínica, de qualquer médico. Ter o prontuário atualizado e permitir ao paciente uma cópia é essencial.
note, ele não vai retirar o prontuário médico do hospital, porque esse é um Sim. documento do hospital. Mas é um documento que fica na guarda do hospital, mas na verdade ele é do paciente. Então o paciente tem que poder acessá-lo a qualquer momento. Ele tem direito a isso. Você de casa, se ficou com mais alguma dúvida, aproveita, consulta o doutor. A gente pode voltar a falar mais sobre isso, ser um né, prazer. doutor? Eu acho que a gente também pode falar um pouquinho sobre a violência nos partos, que agora Sem também a dúvida. gente tem falado tanto e visto tantos casos de mulheres que já passou, de repente, até o prazo para reclamar, mas que é bom a gente ter essa consciência verdade. que isso acontece. Olha, hoje na Folha de São Paulo eu me deparei com um texto de uma grande psicanalista, da Vera Iaconelli, falando que sofreu um abuso na realização de um exame, em que ela foi realizar um exame e aí ela falou assim que percebeu muito claramente que o médico tocava nos seios dela sem que tivesse a necessidade de fazer aquilo. Então, assim, as mulheres, infelizmente, estão muito mais expostas que até os homens nesse aspecto todo, né? Então, denuncie. Se você sentiu algum incômodo, algo de errado, presta atenção, né, doutor? O corpo está dizendo as coisas, você não está doida, tá, minha gente? Aproveite, entre em contato com o doutor, eltonfernandes.com.br, o Instagram, @eltonfernandes, advogado, tudo junto. Doutor, seja muito bem-vindo sempre. Prazer é meu estar aqui com você. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Até breve. Muito.